Salve investidor, tudo certo? Olha só, recentemente a Bolsa de Valores ela bateu máxima histórica. Eu fiquei bastante feliz, né, quando eu olhei aqui para minha carteira de ações e ela tá praticamente toda no positivo, tá com uma rentabilidade muito bacana, mas ao mesmo tempo que eu fico feliz, também fico triste porque isso limita, né, a quantidade de empresas para que a gente possa aportar, uma vez que a grande maioria dessas empresas elas estão se valorizando. Mas nesse vídeo eu quero trazer 5 empresas que, embora a Bolsa de Valores ela esteja subindo, essas empresas elas estão dando margem de segurança, ou seja, estão abaixo do meu preço teto. Então hoje eu vou comentar sobre essas empresas. Então sem enrolação, vamos aqui para a tela do computador. Estou com minha planilha, né, de preço teto. Só para vocês entenderem, eu faço um preço teto híbrido. Utilizo 3 anos de resultado histórico mais 2 anos projetivo e tiro a média deste resultado. Tem vários vídeos aqui no canal onde eu ensino a calcular esse preço teto. Mas aqui com a minha planilha, vamos filtrar, pessoal. Tem algumas empresas aqui que estão no verdinho, ou seja, estão dando aqui margem de segurança. Mas vamos filtrar elas aqui só para a gente ver o que tem neste momento disponível, caso, né, a gente fosse aportar. Então, ó, 5 empresas. Tem uma empresa, né, no setor bancário, 2 empresas no setor de energia e também temos commodities. Então, temos algumas opções aqui interessantes. A primeira delas é o Banco do Brasil. Eu tenho um yield mínimo de 9% e o preço teto de R$ 25,79. O banco está sendo cotado neste momento a R$ 24,42, ou seja, um desconto ou margem de segurança de 5,6%. Pessoal, antes de mais nada, embora, né, aqui minha planilha diga o que fazer, pelo amor de Deus, isso aqui não é uma recomendação de compra, tá? Só estou mostrando para vocês como que eu faço, como eu tomo as minhas decisões de investimento e estou falando aqui sobre essas 5 empresas que eu vejo neste momento. Então a primeira delas, né, é o Banco do Brasil com 5,6% de margem de segurança. Então vamos aqui para o site do Investidor 10 só para a gente dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo com o banco. Ó, neste momento está com PVP de 0,77, está um PVP interessante, ou seja, está descontado, PVP sempre abaixo de 1 é muito bom. Um dividend yield de 10,61 e um PL de 6,43. Mas nos últimos dias nem tudo tem sido flores, né, para o banco. Vamos filtrar aqui os últimos 7 dias, olha só. Vamos pegar aqui os últimos 30 dias que é melhor. Olha só, o banco estava sendo cotado, né, a 27, 29, 29,70, chegou a bater aqui na sua máxima e caiu agora então para 24,42. Isso aconteceu por conta, né, do resultado que o banco divulgou recentemente, onde ele teve um lucro líquido no primeiro trimestre de 2025 20% inferior ao que ele teve no primeiro trimestre de 2024. Então o mercado viu isso com bastante pessimismo e acabou derrubando, né, a cotação da empresa. O que impactou, né, em grande medida o resultado do Banco do Brasil foi o seu alto índice de inadimplência, que saiu de 2,9 para 3,9, e o setor agro foi o que mais contribuiu para o aumento dessa inadimplência. Todos os bancos, né, que divulgaram os resultados já no primeiro trimestre, eles apresentaram um leve crescimento da inadimplência, mas no Banco do Brasil isso foi mais acentuado. E o mercado, galera, está muito com medo do Banco do Brasil passar o mesmo que o Banco do Bradesco passou há alguns anos atrás. Embora tenha, né, todo esse pessimismo do mercado, na minha planilha de preço teto eu já havia feito essa correção. Inclusive eu postei em alguns vídeos atrás fazendo essa correção. Antes meu preço teto era de quase R$ 28,00, então reduzi para R$ 25,79. Mesmo ele entregando um lucro bem inferior esse ano de 2025, ainda tem margem de segurança para investir. Ele está com a R$ 24,40, ele está sendo bastante cotado. Olha só, nos últimos 10 anos o banco trouxe 269% de rentabilidade, muito acima aqui do CDI, muito acima da poupança, muito acima aqui da média da Bolsa de Valores nos últimos 10 anos. E assim, é normal que o banco passe por esse estresse, tá? Como ele tem muita exposição ao setor agro e o setor agro é uma commodity, né, apresenta muitas volatilidades, é normal que isso aconteça. Mas se você tem uma visão de longo prazo, como eu acho que faz todo sentido e acho que inclusive que é um bom momento para se aportar no Banco do Brasil. Eu comprei, tá, recentemente as ações do banco, investi pouco mais de R$ 1.200 no último aporte que eu fiz na minha carteira e confesso que eu pretendo aportar mais se o banco continuar caindo. Então neste nível de preço de R$ 24,42, imagine que a gente consiga comprar aqui a R$ 24,00, R$ 23,50, vai ser muito bacana. E um outro aspecto que chamou bastante atenção do mercado recentemente foi o JCP que o banco divulgou. Deixa eu até ver aqui, ó. No dia 2/6 tem Datacom de 9 centavos. Esse JCP é relativo ao segundo trimestre de 2025 que o banco vai pagar agora em junho. Só que em junho do ano passado, esse mesmo JCP ele estava na ordem de 20 centavos, bem acima do que esses 9 centavos que o banco está divulgando atualmente. Ou seja, o banco está mais cauteloso aí em relação ao segundo tri de 2025 e isso já pode sinalizar que o resultado desse segundo trimestre ainda vai vir bastante enfraquecido. Então pode ser que a gente venha comprar Banco do Brasil bem ainda abaixo de 24,40 que está sendo cotado neste momento.
Mas, na minha opinião, o Banco do Brasil é um excelente banco e, para mim, continua sendo um dos melhores bancos que nós temos atualmente e paga bons dividendos. É o que todo investidor de dividendos gosta. Inclusive, eu já deixei uma ordem aqui no VAC, lá no Home Broker, é R$24. Se cair, eu vou comprar mais. Passando aqui, então, para a nossa segunda empresa, a CEMIG, né, do segmento de energia elétrica. O yield mínimo aqui é de 10%. Por quê? A CEMIG está passando por um processo de federalização, ou pelo menos está em discussão se ela vai ser federalizada ou não. Eu não acredito que isso aconteça, mas eu subi o meu yield mínimo aqui para poder comprar ela bem na baixa. Contudo, mesmo com o yield tão elevado, meu preço teto projetivo é de R$ 11,11. A empresa está sendo cotada neste momento a R$ 10,70. Inclusive, ela chegou a ser cotada a R$ 10,30 recentemente, que tinha aberto mais margem de segurança. O que aborrece muitas das vezes a CEMIG, além dessa questão da federalização, é o pagamento dos dividendos. Geralmente, quando você compra a ação, ela demora uns 2 anos para poder pagar. No entanto, depois que você entrou, né, no fluxo de recebimento dos dividendos, tende a se normalizar, mas a empresa demora a distribuir esses dividendos. Vamos dar uma olhadinha aqui no Investidor 10 para ver como que está a CEMIG, a CEMIG 4. Que é o ticker que a gente está analisando neste momento. Olha só, nos últimos 12 meses a empresa valorizou 21%, PL, galera, de 4,37, é um PL muito baixo, tá? A empresa está entregando um bom resultado, PVP de 1,10, já teve até um pouquinho abaixo recentemente, mas ainda assim é um bom PVP. Olha só o dividend yield de 17,37%. Embora eu não acredito, tá, que a empresa vai pagar tanto dividendo agora em 2025, porque ela está fazendo bastante investimento. Mas ainda assim, a empresa tem um dividend yield bastante elevado. Olha, nos últimos 10 anos, a empresa trouxe 222%, né, de rentabilidade. Lembra do Banco do Brasil 260%? 222% da CEMIG, que também é uma baita de uma rentabilidade. Olha só, galera, o ROI também da CEMIG, 25,09%. E um ROIC de 17,60. O ROI, né, na verdade, é o retorno sobre o patrimônio líquido. É um excelente ROI, está bastante elevado. Eu sempre considero um ROI acima de 15% muito positivo. Neste caso, a CEMIG aqui está com 25,09. Olha só a dívida líquida do EBITDA de 0,95, uma dívida bastante controlada. Olha só o crescimento dos lucros nos últimos 5 anos, de 19,58%. É muito positivo, tá? Então assim, pessoal, mais uma empresa que está descontada, ela seria uma opção aqui para mim estar aportando. No entanto, galera, eu tenho focado mais na Eletrobras e na ISA Energia, que inclusive está aparecendo aqui na nossa planilha com margem de segurança para investir neste momento. A CEMIG, eu confesso que eu fico um pouco ainda inseguro com a empresa por conta dessa questão da federalização. Mas se para você este aspecto não é preocupante, a empresa ela está num bom nível de preço, viu? A próxima empresa aqui é a ISA Energia, yield mínimo aqui de 9%, preço teto histórico projetivo de R$ 23,68, empresa sendo cotada neste momento a R$ 23,50, margem de segurança ou desconto de 0,8, praticamente aqui, né, no 0 a 0. Vamos dar uma olhadinha aqui então no Investidor 10 para a gente ver como que está ISA E4. Vamos filtrar aqui. Olha só, nos últimos 12 meses a empresa caiu 12,93%. Tem um aspecto aqui da ISA Energia que é importante eu mencionar para você. Ela tem um componente no seu resultado que é o RBSE. O RBSE ele vai finalizar em 2028. Isso vai impactar em 50% a níveis atuais o lucro bruto daqui a 3 anos à frente. Então o mercado já está precificando isso, por isso que houve essa redução aqui no preço da cotação. Contudo, a CFO da empresa já garantiu que o resultado, quando chegar em 2028, ele vai ser no mesmo nível que está sendo entregue hoje. Não vai ter nenhum impacto aqui negativo para o resultado da empresa. A empresa vem investindo bastante em reforços e melhorias e tem alguns projetos greenfields aqui para ser entregues. Mas olha só, PL de 4,34 é um PL também muito baixo, PVP de 0,76, ou seja, de fato a empresa está descontada, e um dividend yield aqui de 10,11%. Na minha carteira, inclusive, é uma das empresas que está mais distribuindo dividendos. Eu tenho uma posição relevante aqui na empresa. E assim, aqui na cotação, vocês percebam, né, que de fato a empresa vem andando de lado. Na verdade, ela está numa tendência de queda muito em função desse fim do RBSE que ela vai ter em 2028. Então o mercado já vem fazendo essa correção. E descendo um pouquinho abaixo, olha só nos últimos 10 anos o que a ISA Energia trouxe de rentabilidade para o investidor. 342%. É muito gratificante quando a gente vê uma rentabilidade dessa. Você teria multiplicado o teu patrimônio aí em mais de 3 vezes nos últimos 10 anos, enquanto se o seu dinheiro estivesse parado, né, no CDI ou lá na poupança, ele não renderia nem 1,5 vezes deste resultado.
é muito bacana. Vamos descer aqui um pouquinho abaixo, só para a gente ver o endividamento. Ó, o ROI, 17,48, acima de 15%, é um ROI muito bacana. A dívida líquida da empresa, 2,19. Ah, isso aqui é importante falar também para vocês, que a dívida líquida vai subir, tá? Empresa de transmissão de energia, é normal você ter uma dívida líquida até 4 vezes o seu EBITDA. 2,9 ainda está bastante controlado. No entanto, até 2027 essa dívida vai subir bastante e é por isso também que as ações elas vêm caindo, porque o mercado já sabe que a ISA Energia ela está num ciclo de investimento muito alto para poder compor o fim do RBSE. Esse investimento alto com o custo da Selic bastante elevado que nós temos neste momento está pressionando então o resultado da empresa e essa dívida líquida ela vai subir. Bom, na minha opinião, galera, é uma empresa que faz total sentido a gente ter na carteira. Empresa de transmissão de energia são empresas mais resilientes e menos voláteis na bolsa de valores. Ainda, né, que a ISA Energia tenha todos estes desafios que ela tem pela frente. Temos inclusive a Taesa, que é uma outra empresa de transmissão de energia. Neste momento eu acabo preferindo a ISA Energia porque a Taesa eu acho que ela tem maiores desafios à frente. E descendo aqui mais abaixo nós temos a Vale. A Vale ela é uma commodity. Eu tenho um yield mínimo aqui de 8% para a empresa, preço teto de R$ 58,00. E neste momento a empresa está sendo cotada a R$ 54,32. Margem de segurança ou desconto de quase 7%. Vamos aqui dar uma olhadinha no investidor DAI, só para a gente ver como que está a Vale. Ó, nos últimos 12 meses a empresa vem caindo 13,36%, está com PL 7,84%. Ele está até um PL bem acima, né, das outras empresas que eu apresentei para vocês aqui. Banco do Brasil, CEMIG, ISA Energia está com PL bem menor, um PVP de 1,22. É um PVP muito interessante, normalmente a empresa era negociada um PVP de 1,8, 2, acho que aqui abaixo, né? Vamos só dar uma olhadinha aqui no histórico, ó, PVP. Ó, 1,22, ela foi negociada em 2024 a 1,20, agora 1,22, a média de 1,46. Ela só esteve nesse nível em 2017, que inclusive ela esteve tão barata assim naquele período, foi por conta, né, do rompimento das barragens lá de Brumadinho e Mariana, que isso acabou impactando muito o resultado da empresa. Mas ela está com um PVP aqui bastante descontado, né? Ela já foi negociada, né, acima de 2 aqui no passado. Para mim, galera, é uma empresa que faz total sentido ter numa carteira. No entanto, a gente precisa ter alguns cuidados, né? O primeiro deles é porque é uma commodity. Commodity, você tem que saber que elas são cíclicas. Há períodos onde a commodity ela está lá em cima e há períodos que a commodity ela está com preço lá embaixo. Neste momento, né, o minério de ferro, que é o principal produto da Vale, ele está em suas mínimas. Contudo, quando a gente avalia a empresa para o longo prazo, vejam que embora, né, a Vale ela tenha passado um ano bastante difícil, na verdade assim, já vem uns 2, 3 anos aí que a Vale vem andando de lado. Vamos até pegar aqui ó, nos últimos 5 anos, olha só o gráfico, né? A empresa sobe, desce e fica nesse lenga-lenga aqui e não sai disso. Mas olha só, nos últimos 10 anos, 373% de rentabilidade. Bem acima, inclusive, da própria ISA Energia que eu apresentei para vocês. Então é ter um pouquinho de paciência. Na minha carteira, inclusive, pessoal, a Vale é uma empresa que está me dando prejuízo neste momento. Olha só, eu tenho 85 cotas a R$ 63,29 e ela está sendo cotada, né, R$ 54,16. Ou seja, uma desvalorização aqui de menos 14%. Mas é extremamente normal, eu sei que commodities tem esses ciclos, contudo eu estou investindo para o longo prazo. Então isso neste momento não me preocupa agora, tá? E descendo aqui abaixo, ó, dividend yield de 8,78, a Vale tem um bom histórico, né, de pagamento de dividendos. Em 2022 de 8,53, 7,87, 9,81, 8,78 recentemente. Enfim, é uma empresa que paga bons dividendos. A dívida líquida sobre EBITDA de 0,99 está muito controlada. Teve crescimento aqui nos lucros de quase 4%, né, nos últimos 5 anos. Ó, e o ROI aqui acima de 15%, 15,57%. Está nesse nível de ROI, mas olha só o ROIC também, que é outra métrica importantíssima, 16,32. Então, para mim, é uma empresa que faz sentido ter na carteira. Eu só tomo cuidado, galera, de não pesar tanto. Eu reservo 10% da minha carteira para poder investir em commodities. Eu não estou investindo em Vale porque eu já atingi esse limite de 10% e eu estou precisando aumentar em seguradoras e saneamento. Inclusive, não tem nenhuma empresa neste momento que está me dando aqui margem de segurança dentro desse setor. Então é bom a gente ter cuidado, né, ao comprar commodity para você não... Eu sempre comento, se você é investidor iniciante e não está acostumado com essas oscilações, não entre em Vale, tá? Não entre em empresa de commodity, porque é assim mesmo. Você tem que ter aqui um pouquinho de paciência, apertar os cintos, porque o resultado sempre ele vem muito aqui no longo prazo. E finalizando então aqui as nossas empresas, eu tenho a Gual, né, que é a metalurgia Gerdau. Yield mínimo de 8%, preço teto de 10,42, sendo cotada neste momento a 8,51,
margem de segurança de 22%. Galera, eu não sei o que acontece, o que o mercado vê em relação a Gerdau. Vamos filtrá-lo aqui, ó, Goal 4. Olha só o PVP da Gerdau, 0,43. Você está comprando a empresa por menos da metade do que de fato a empresa vale. Eu não consigo entender isso. De fato, o dividend yield recentemente ele tem sido bastante modesto, né, 4,01, mas se você consegue comprar ela nessas mínimas, você consegue aumentar aqui o seu retorno em dividend yield. Nos últimos 12 meses a empresa caiu mais de 20% e está com PL de 7,57. Não é um dos melhores PL, mas galera, comprar uma empresa 0,43% do seu PVP, ela está de graça. E olha só, ela praticamente não tem dívida nenhuma. Olha só a dívida líquida sobre o EBITDA aqui de 0,81. A empresa praticamente não tem dívida, ela tem crescido os seus lucros 6,79% nos últimos 5 anos. Enfim, eu sinceramente não entendo porque o mercado tem batido tanto aqui na Gerdau. Na verdade, sim, até sei por conta dessas crises econômicas que a gente está vivendo, que tem afetado aqui bastante o aço, inclusive o mercado chinês. No ano de 2024, inundou o mercado brasileiro de aço com preços bem mais baratos. Inclusive, o governo nosso teve que aumentar um pouquinho a taxa de importação para poder frear essa entrada de aço chinês aqui no Brasil. Além disso, né, a Gerdau ela tem uma unidade lá nos Estados Unidos, justamente, né, no olho do furacão onde estão acontecendo essas crises. Então é por isso que a empresa está sendo negociada a um PVP tão baixo. Vamos dar só uma olhadinha aqui, ó, no histórico. Ela já chegou a ser negociada a esses níveis de preço em 2015. Olha só, 0,14, galera, em 2015. É impressionante como o mercado ele sempre bate na Gerdau. Mas tirando 2015, né, 0,43 é o menor PVP que a gente tem aí nos últimos 9 anos. Então é uma empresa que está bastante descontada. Eu volto a dizer, eu tenho igual na minha carteira, eu tenho ela aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Cadê? Ó, tenho 350 ações, 9,73 né, o meu preço médio. Estou aqui com uma desvalorização de menos 12,5%. Mas é isso, Vale, Gerdau são todas commodities e são empresas que são mais voláteis. Você tem que ter paciência. Bom, galera, eram essas, né, 5 empresas: Banco do Brasil, CEMIG, ISA Energia, Vale e Gerdau. Qual dessas empresas aqui você está investindo? Eu estou investindo em Banco do Brasil. Na minha opinião, está descontado. Se eu conseguir comprar aqui abaixo de R$24, eu vou aumentar aqui meu dividend yield da minha carteira. Isso vai potencializar os dividendos que eu recebi. Embora eu saiba que no setor de bancos, na minha carteira, ele já está bastante representativo, mas ainda assim, galera, o Banco do Brasil a R$24 está bastante descontado. Então comente aqui abaixo o que você acha dessas empresas, se você tem elas na carteira, o que você está fazendo com a sua carteira de investimento neste momento. Beleza? Se gostou do vídeo, deixe o seu like, isso me ajuda bastante. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative as notificações aí para ser avisado sempre quando eu estiver postando, né, um vídeo novo. Galera, mais uma vez reforçando que isso aqui não é, tá? Pelo amor de Deus, isso aqui não é uma recomendação de investimento, é apenas uma análise educacional para poder te ajudar a tomar decisões melhores no seu dia a dia. Você é responsável pelas suas próprias decisões. Beleza? Forte abraço e até a próxima. Valeu, obrigado!